Fala galera, então vamos continuar aqui de onde a gente parou. Eu estou falando sobre cidadania, estou trabalhando com o livro do Zé Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil. E a gente falou sobre a herança colonial, o peso do passado, que foi nosso começo de abordagem sobre esse livro. Lembrando que o José Murilo de Carvalho, eu também fiz um vídeo sobre isso, se apoia muito sobre o conceito de cidadania elaborado por um cara chamado Thomas Marshall, que ele vai falar, enfim, do avanço da cidadania ancorado em 3 tipos de direitos principalmente, que são direito social, civil e político, e também na construção de uma identidade nacional, principalmente esses aspectos, né? E o Marshall ele vai desenvolver isso, colocando, inclusive, historicizando, né? Os momentos onde você teve um maior avanço em um desses direitos e depois no outro, o Marshall vai falando da Inglaterra, ele vai construir uma cadeia lógica, né? De primeiramente um avanço dos direitos civis, depois a construção dos direitos políticos, depois, por fim, dos direitos sociais. Essa vai ser a lógica que ele vai desenvolver e tal, para olhar para a Inglaterra. O Zé Murilo de Carvalho vai olhar para o Brasil, vai tentar entender o Brasil e vai pensar que, enfim, a construção da cidadania, ela se dá diferentemente, deixa eu corrigir aqui um pouco a câmera, ela se dá diferentemente em cada lugar, porque, enfim, diferentes lugares, diferentes processos históricos. Então é legal a gente ter isso em mente também. Diferentes lugares, diferentes processos históricos. Então, às vezes, nem sempre, né, como se deu num lugar vai dar no outro, inclusive nem sempre o que foi solução num lugar vai ser solução no outro. Então, é preciso a gente refletir sobre as realidades sociais conforme cada contexto histórico específico, né? Esse é um ponto fundamental e é nisso que ele começa a falar do Brasil e fala da herança colonial, do peso do passado e vai falar que nesse momento histórico a gente enfrentava, tinham sérias barreiras que impediam a formação de um germe, né, de um começo de um processo de que a gente pudesse falar de um processo embrionário, né, de uma fagulha, de uma faísca que seja da construção da cidadania. E as barreiras eram muitas, né, e ele destaca principalmente 3, que era do trabalho escravizado, né, não dá para a gente falar de construção da cidadania no país fundado na escravidão, que é onde a escravidão vigora com força. Lembrando que o processo de escravidão é um processo violento, um processo cruel, um processo de desumanização que trata as pessoas como mercadoria. Então, nesse contexto, não dá para falar de construção de cidadania. Vai falar também da questão da grande propriedade, né, das próprias barreiras que existiam, porque cada propriedade podia ser enxergada como uma república, que tinha uma dinâmica própria. Os senhores de terra também, né, que não tinha essa criação do público, né, tudo lhe pertencia, todos lhe deviam algum tipo de obediência, todos lhe prestavam serviço, e inclusive era uma barreira para o avanço, né, pro grupo dos homens livres, né, porque até os caras que eram livres muitas vezes estavam subordinados a esses senhores de terra, senhores de engenho. Então esse é o ponto, foi nesse ponto que a gente foi seguindo a toada até chegar em 1822. Lembrando que em 1808 a família real vem para o Brasil. Em 1817 teve um episódio muito interessante, que é legal vocês buscarem também. Tem até um documentário legal no YouTube da Revolução de 1817 em Pernambuco, que envolveu não só Pernambuco, mas também outras províncias, né, como a Paraíba, Rio Grande do Norte. Então é legal vocês também darem uma olhada, tem esse documentário no YouTube, que é um documentário bem interessante. E a gente vai ter também, não vai ter, vai ter também depois, em 1822, porque a gente começa a falar de 1822, que vai ser o processo de independência do Brasil, e vamos começar. A gente vai falar da independência do Brasil primeiro, que vai ser um processo que vai ser o José Murilo de Carvalho vai destacar a questão vai ser um processo que vai envolver pouco conflito e pouco envolvimento popular, beleza? Como se fosse um grande acordo que envolvia a elite nacional, que envolvia a coroa portuguesa e que foi mediado pela Inglaterra. Inclusive o Brasil sai desse processo, o Brasil se torna independente, já herdando uma dívida com Portugal, que o Brasil deveria indenizar Portugal nesse processo de independência, que é o começo também do nosso processo de endividamento público. A gente já nasce assim. Então esse é um ponto. O pouco envolvimento popular é algo que o Zé Murilo de Carvalho chama muita atenção da gente. E essa ausência de conflitos
porque isso também vai permitir que boa parte da estrutura que existia antes do processo de independência se mantenha. Beleza? Então, isso vai estar até lá, né, na figura de quem vai passar o seu imperador, né, que vai ser o Dom Pedro I, que é um herdeiro, né, também da coroa portuguesa. Então a gente vai ter esses aspectos, né, de continuidade também. Então vai ser uma ruptura que não vai ser exatamente uma ruptura, porque você vai ter várias questões que vão ser continuidades. Inclusive na questão relacionadas à herança colonial, a questão da grande propriedade, a questão da posição dos homens livres na sociedade, a questão do trabalho escravizado. Então essas coisas permanecem. Então não é exatamente uma grande mudança quando o Brasil se torna independente, mas é uma mudança que a gente precisa trazer e colocar em destaque, que ela tenha ocorrido, né? Por que foi feito desse jeito também? Porque as elites nacionais elas tinham um certo receio, porque elas pensavam na constituição de um grande império, né? Então elas tinham receios, dois tipos de receios que eu vou destacar aqui, estou indo para baixo porque algumas anotações minhas estão aqui. Que era o receio, né, da fragmentação do Brasil, como aconteceu em alguns lugares da América Espanhola, como os nossos vizinhos aqui, que é se fragmentar, né, em várias nações, vários países. Então você tinha esse receio, esse era um deles, e o outro receio era um vislumbre de que era necessário fazer isso, muito por causa de um medo, né, do que foi chamado de haitianismo, porque você teve o processo de independência no Haiti, que foi um processo onde os escravizados assumiram a dianteira e acabaram expulsando a população branca, né? Então, é legal ter isso em mente, né? Existe um medo, né, corrente da sublevação, né, da insurreição, né, da articulação e da erupção, enfim. Imaginem o que vocês quiserem. De uma revolta, né, dos de baixo, né, dos oprimidos, de que eles se organizem e venham a se rebelar e venham, enfim, a questionar o processo de dominação dessas elites, uma coisa que seja. Então, a independência também segue um pouco dessa lógica do medo, desse haitianismo, né? Principalmente, enfim, dos proprietários rurais, que exploravam bastante, boa parte das suas riquezas vinha da exploração do trabalho dessa mão de obra escravizada. Então, daí que ele vai falar, enfim, que isso é reforçando, né, desse papel do povo que não foi decisivo nesse processo de transformação, né? Como se o povo tivesse à parte, diferente do que foi, por exemplo, na América do Norte, né, ou até em alguns outros vizinhos da América Espanhola. De novo, né, essa falta de envolvimento ela ajuda no processo de transição, ajuda no processo de continuidade das formas de relação sociais que existiam. O papel do povo nem sempre vai ser esse, né, de ficar à parte. O papel do povo vai ser ativo em alguns momentos históricos, como em 1831, que, enfim, né, vai ter boa parte, né, da população do Rio tomando as ruas, Rio que era a capital na época, e vai tomar as ruas, e isso vai ocasionar na renúncia do imperador da época, que ele acaba retornando a Portugal, deixa seu filho aqui, só que seu filho é menor de idade, não pode assumir. Aí começa o período da tríplice regência, que vai ser um período também de uma série de insurreições no país, né? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Então a independência ela é feita com a manutenção da escravidão, então isso já lembrando que a gente está falando de cidadania, daqueles 3 direitos básicos, então essa manutenção da escravidão já é para a gente uma barreira óbvia, né, para, por exemplo, a formulação da constituição de um direito civil, né? Então o direito civil vai ser emperrado, né? Então o direito social a gente vai ver também que vai ter uma série de impeditivos, e o Zé Murilo de Carvalho ele vai focar muito na questão do direito político, né? Nesse processo embrionário de construção de direito político que vai se dar principalmente na questão do voto. Lembrando, né, que com a independência do Brasil veio a Constituição de 1824, que era considerada uma Constituição extremamente liberal. Apesar de liberal, ela manteve várias práticas que não, enfim, né, não condiziam ou não condizem, né, com o pensamento liberal, como a questão da mão de obra assalariada. Então se manteve essa mão de obra escravizada. Então era isso, era
tentando colocar uma roupagem liberal em algo que era extremamente arcaico, né? Então você buscava conservar certas relações, ao mesmo tempo falar que você tinha uma forma de condução econômica, política, liberal, né? Então essa contradição é importante da gente ver, e muitas vezes ela se repete nos dias de hoje, né? De tentar passar uma imagem de moderna, mas que traz consigo uma série de uma roupagem, né, de relações que já deveriam ter sido extirpadas há muito tempo, que de moderno não tem nada, que pelo contrário, mostra o grande atraso que temos, enfim, que vivemos. Então, vamos lá, a gente teve a Constituição de 1924, essa Constituição vai durar até o fim da monarquia. Ela estabeleceu, por exemplo, os 3 poderes, né? Ela vai o executivo, o judiciário e o legislativo. Isso é interessante, a Constituição dos poderes. Por mais que muitas vezes eles não tenham autonomia esperada ou coisa do tipo, mas você tem a Constituição do poder, ele ganhando uma vida ali, ele se desenvolvendo, colocando suas questões, buscando, né, criando tensionamentos. Isso é importante, sim, de fato, para a própria Constituição do Estado e para a própria participação da população também no Estado ou nas tomadas de decisão que existem, né? Essas coisas são interessantes, né? Eles fazem parte também de um processo que é o processo de distribuição do poder que existe no interior de uma sociedade, principalmente uma sociedade com o Estado. Então, esse poder que está centralizado ali na mão do imperador, ele começa a ser dissolvido em outras instituições, né? Então, essa concentração ela vai perder um pouco da sua força. Só que você vai ter a Constituição dos 3 poderes, mas você também vai ter o poder moderador, que era esse poder de intervenção do imperador, que era extremamente forte também. Então, ele sabe que esse poder, a gente pode interpretar assim, né? Ele sabe que esse poder dele é diluído, mas ele vai criar um grande poder para permitir que ele controle minimamente os outros, né? Que vai dar a ele poder de nomeação, de retirada do cargo, enfim. Então ele vai criar esse poder que é para ele ter um certo controle em cima das coisas que acontecem, beleza? Essa coisa da relação dos poderes, né, da fragmentação do poder para outras instituições e tal, isso é bem interessante a gente problematizar. Sociologicamente falando, isso é uma matéria muito interessante, né? Do rei, do imperador, que vai, enfim, seu poder vai sendo dissolvido, né, em tentáculos que sejam, né, em outras instituições. Essas outras instituições podem muito bem ganhar autonomia e questionar o próprio poder central. Esse tipo de coisa acontece, e acontece recorrentemente, essa lógica, essa disputa, né? Então, existem essas correlações, isso é o cerne da discussão política, né? Existem essas disputas de poder no interior da sociedade, como ela se dá, beleza? Esse poder que é centralizado, mas que depois ele pode ser fragmentado, e depois esse poder alguém pode, em algum momento, né, o imperador, o rei, até mesmo o presidente, num sistema democrático, pode tentar centralizar tudo nele de novo, e ele vai encontrar a resistência dessas outras instituições, desses outros poderes. Então essa lógica de disputa de poder tá sempre forte, né? E aqui já começa a aparecer esse tipo de coisa. E, enfim, a questão da Constituição de 1924 vai ser o estabelecimento também da questão do voto, né? Quem podia votar? Podia votar na época, né? Homens, só homens podiam votar, mulheres não podiam votar, acima de 25 anos de idade. Podia votar acima de 21 anos se a pessoa demonstrasse ter independência econômica. Só podia votar quem tivesse uma renda mínima de 100 mil réis. O Zé Murilo de Carvalho coloca que essa restrição de dinheiro, né, de poder econômico, ela não era exatamente um empecilho, porque 100 mil réis era uma quantia baixa, eu não sei especificar quanto seria nos dias de hoje, né, para dar um exemplo, mas ele fala que é uma quantia baixa, que a grande questão aqui era você comprovar essa sua renda, que essa era a dificuldade. Muitas pessoas podiam ser eram embarreiradas por uma dificuldade em comprovar a sua renda, né? Como é que eu fazia? Geralmente era através de testemunhas, então você tinha que ter uma testemunha que fosse qualificada para poder falar e tal. Então, enfim, né? Você tinha que comprovar essa renda mínima
Lembrando, falei que mulheres não podiam votar, enfim, e escravizados também, que não tinham, enfim, não tinham direitos, né, na sociedade, eram considerados, muitas foram considerados bens móveis, né, então não podiam votar, eram considerados mercadorias, né, o processo de escravização também faz isso com as pessoas, então eles não podiam votar também. Mas a legislação brasileira, né, o Zé Maria de Carvalho coloca que ela foi mais liberal nesse sentido do que sociedades até europeias, que aqui podia votar analfabeto. Então, as pessoas mesmo analfabetas poderiam votar. A gente vai ver que isso permitiu que uma grande quantidade da população votasse. Né? Grande quantidade no sentido relativo, né? Uma quantidade considerável se a gente comparar com outros países na mesma época. A eleição era indireta, então você votava, enfim, né, chamados os primeiros votantes. Né? Você votava em pessoas que depois iriam votar para quem de fato seriam os representantes. É como se você escolhesse um delegado para votar e tal. E essas pessoas que seriam eleitas para poder votar de fato, que seriam os representantes, tinham que ter uma renda mínima de R$200 mil. Então tinha essas outras pessoas. Você podia votar para senador, essas pessoas poderiam votar para senadores e deputados. Os senadores tinham mandato vitalício, só tinha votação para senador quando um desses senadores morriam. Os deputados tinham mandato de 4 anos, então você tinha uma renovação maior. E até esses senadores, quando eles eram votados, eles eram uma lista tríplice, que depois era escolhido pelo poder executivo, pelo imperador, qual desses 3 seria o mais votado. E nos municípios, né, você poderia votar, né, para escolher os vereadores, e esses eram feitos em um turno só, não era nesse processo de votação indireta, que era você poderia votar para escolher os vereadores e os juízes de paz. Os juízes de paz eram pessoas que não necessariamente tinham formação em direito, mas que exerciam esse papel de juiz, principalmente em pequenas causas, em questões administrativas e até mesmo em questões policiais. Né? Para resolver os pequenos conflitos que existiam no município, isso também era votado. Né? Isso já dá para imaginar também um pouco do que pode acontecer. Né? Porque se você controla o sistema eleitoral ali, se você controla quem vai ganhar, quem não vai ganhar, e você, de certa forma, pode ter um controle quem vai julgar as ações que dizem respeito a pequenas questões administrativas, a pequenas questões policiais, uma denúncia de um crime que foi cometido, uma questão relacionada à posse ou não de uma terra. Então, enfim, o nível de controle que você pode exercer, né, aí é muito grande. Segundo o censo, né, de 1872, 13% da população brasileira, excluído, né, os escravizados, enfim, que o Zé Maria de Carvalho coloca para a gente, 13% da população votava, beleza? Na Inglaterra, em 1870, 2 anos antes, era 7% da população. Na Itália, 2%. Portugal, 9%. Holanda, 2,5%. Então aqui votava uma parcela da população maior do que nesses outros países. E os Estados Unidos, enfim, em 1888, teve uma participação de 18% da população. Então os Estados Unidos, de certa forma, já tinha um percentual maior da população votando. Então eu coloquei isso para mostrar que aqui a participação na questão da votação era grande. A gente compara com esses outros países. E essas votações elas existiram quase que de maneira ininterrupta, de 1822 até 1930. Né? Esse vídeo aqui eu faria até 1930, mas eu vou me limitar até a Proclamação da República, que é para a gente poder também não ter um vídeo que seja extremamente estendido e enfim, um pouco exaustivo também. Essas eleições só foram interrompidas, né, entre 1822 e 1930 em alguns momentos específicos, como Guerra do Paraguai, Proclamação da República. Vamos lá. Só que o Zé Maria de Carvalho vai destacar, né, que esse era o lado formal dos direitos políticos, né, mas que na prática não era exatamente assim.
você tinha que mais de 90% da população brasileira na época era analfabeta. Inclusive os grandes proprietários, enfim, boa parte deles também eram analfabetos. Você tinha que mais de 90% da população brasileira na época vivia em áreas rurais, ou seja, sob o controle e influência dos grandes proprietários. Então, essa é um pouco da lógica. E nas grandes cidades, nas grandes províncias, você tinha uma participação muito grande dos funcionários públicos, que também eram muito devedores, né, por serem, enfim, né, por estarem submetidos a esse poder, né, do imperador, eram muito devedores, enfim, a essas influências. Então, você tinha um jogo de influências generalizado, assim, né? Nas capitais das províncias você tinha essas influências dos poderes ali que estavam estabelecidos, né? No poder, de fato, que vinha da figura do imperador e tal, e nas áreas rurais você tinha um poder também que estava estabelecido, que vinha dos grandes proprietários de terra, dos grandes senhores de terra. Então, enfim, você tinha essas submissões que estavam colocadas e, logicamente, elas influenciavam diretamente na questão da votação das eleições. Você tinha também da pressão da própria Guarda Nacional, né, que era uma organização militarizada, submetida, né, ao governo central, e que essa própria Guarda também exercia pressão sobre os votantes. E a gente pode até falar, né, o Zé Murilo de Carvalho coloca, que existia um certo conluio, né, uma certa colaboração entre Guarda Nacional, governo, grandes proprietários e comerciantes. Né? Então, de certa forma, muitas das vezes ocorreu como se fosse uma espécie de um grande acordo, assim, né, desses poderes que estão estabelecidos do governo, né, os grandes comerciantes, os grandes proprietários e tal, para controlar um pouco da atmosfera política local, né, e quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Se você for pensar, isso até os dias de hoje, em muitos territórios brasileiros, em muitas localidades, isso ainda acontece, né? Os grandes comerciantes, os grandes proprietários, o governo, a Guarda Nacional, que a gente pode falar, enfim, não da Guarda Nacional, mas como os aparatos de segurança pública, de como eles buscam também controlar, enfim, influenciar para saber quem vai, quem não vai ganhar as eleições, evitar uma série de conflitos que possam surgir daí. Então, esse tipo de coisa ainda é recorrente, mas está ali, né? Então, essas forças agem em conjunto. Acabava que muitas pessoas votavam, existia uma luta política, que às vezes essa luta política acabava sendo intensa, né, e violenta. Por quê? Porque o que estava em jogo muitas vezes era o domínio político local. O que eu falei aqui de exemplo agora há pouco, pode passar uma imagem muito grande de harmonia, mas às vezes você pode ter, por exemplo, conflitos entre dois grandes proprietários de terra, que vão buscar, enfim, fazer alianças, que vão buscar influências, ou enfim, as oposições elas surgem, né? Quando elas surgem, elas ganham uma roupagem, que muitas vezes é uma roupagem extremamente violenta. Isso acaba sendo direcionado muito fortemente sobre aquelas pessoas que estão indo votar, né? Que vai ter lá um grande proprietário que diz que quer vote nele, outro diz que não, dessas diferentes forças que surgem, elas tentando atrair a atenção dos governos de uma maneira diferente. Então você vai ter que essas disputas elas existiam, não era um ambiente harmônico, né, digamos assim. Existiam e muitas vezes, e quando existiam, podiam ser processos extremamente violentos. É bom ter isso em mente também. Ele vai destacar também nas eleições, né, algumas coisas, né, a questão da própria, que eu já falei antes, da comprovação da renda, a questão da falsidade ideológica das pessoas que iam votar em diferentes lugares, né, enfim, né, mentindo a identidade que tinham para favorecer certas pessoas. Então isso também acontecia, né? Vai ter eleição aqui nesse município. Aí as pessoas votavam, depois eu pegava as pessoas, botavam nas carroças, a gente ia para um outro lugar e essas pessoas, enfim, davam outra identidade para elas, elas votavam. Então você tinha toda essa confusão que acontecia também nessas falsidades ideológicas, essas mentiras que eram até recorrentes, né? Podia até acontecer às vezes o cara chegar para votar, dava uma identidade para ele de outra pessoa dali, e no mesmo momento a outra pessoa estava ali também, aí ficava aquela disputa de quem é o verdadeiro sujeito e tal. Então esse tipo de coisa acontecia também. É legal a gente também parar para pensar nessas mudanças, né, na questão de legislação eleitoral, nessas mudanças que você tem a partir de uma
política de identificação de quem são esses cidadãos, né? Que é a própria carteira de identidade, você poder mostrar lá a tua foto, coisa do tipo. Então esse tipo de coisa, enfim, modifica, né? Vai criando até barreiras, né, para essas falsificações que ainda podem continuar acontecendo, ainda acontecem, né, mas que são em muito menos recorrências. A gente tem que imaginar também nessas diferentes realidades, né, as diferentes formas de burlar, né, então, de como a gente pode criar mecanismos para que sejam empecilhos para isso. Tinha o que o Zé Maria de Carvalho chamou também de capangas eleitorais. Ele chega a colocar, né, que até mesmo na capital do país, no Rio de Janeiro, nos dias de eleição, bandos armados saíam pelas ruas amedrontando os incautos cidadãos. E muitas vezes as pessoas não compareciam para votar porque votar podia ser uma atividade perigosa. Então é isso, você tinha os capangas eleitorais, as pessoas que iam lá fazer pressão, fazer ameaças para tu votar em candidato A ou em candidato B, então esse tipo de coisa era também feito recorrentemente. E muitas pessoas não iam votar por receio de alguma represália e tal, então era melhor nem se envolver nesse processo eleitoral. Então, muitas vezes, o voto, né, o ato de votar, era um ato de obediência forçada, né? Isso é o que o Zé Maria de Carvalho coloca textualmente. O voto era um ato de obediência forçada, ou, na melhor das hipóteses, um ato de lealdade e de gratidão. À medida que o votante se dava conta da importância do voto para os chefes políticos, ele começava a barganhar mais, a vendê-lo mais caro. Isso é um outro ponto. Você vai ter esse processo de forçar, processo de exercício de violência para obrigar as pessoas a votarem em A, a votar em B. Mas a gente também vai ter que as pessoas vão começar a identificar o poder do seu voto e elas vão começar a tentar barganhar o seu voto, transformar o seu voto de fato em uma mercadoria, né? Trocar o voto por me deixar construir um puxadinho, por um material de trabalho ou coisa do tipo, né? Por algum tipo de benefício. Então começa a barganhar. Quando você tem, por exemplo, essas disputas no interior do mesmo município, por exemplo, de proprietários de terras diferentes, você pode ir lá, fala com um, fala com o outro. Então essa possibilidade também existia, de você trabalhar com o seu voto como de fato se fosse uma mercadoria e tentar daí tirar algum tipo de vantagem, né? Esse tipo de coisa também acontecia. Mas a gente também tem que é a questão da possibilidade de fraude também. Então você tinha que muitas vezes, que era a questão dos votos de bico de pena, né? Que eram os caras que trabalhavam ali, né, para anotar quem estava votando, quem não estava, que eles falsificavam os votos. Só tu imaginar, né? No final das eleições vou lá, quem não votou, falo que votou e eu boto os votos ali, então eu falsifico. Então é para mostrar que existia o voto tinha o seu valor, existia uma disputa em cima do voto, mas você também tinha vários mecanismos de fraude daquelas eleições. É por isso que formalmente a parada existia, mas na realidade não era bem isso, né? Na realidade era um jogo de influências sobre ter mais votos, jogo de influência sobre as pessoas que estão ali dentro no processo eleitoral, jogo de influências sobre esses capangas eleitorais, quanto mais você tem para fazer pressão, melhor. Jogo de influência para você conseguir o controle da guarda também, né? Para conseguir que a guarda atue a seu favor. Então era mais complexo do que parece, mas era esse jogo de influências que as pessoas exerciam para tentar orientar de forma que o fulano A ou o fulano B ganhasse as eleições conforme o seu interesse. Começa a ter uma série de críticas em cima do processo eleitoral, isso é legal de ter em mente também. Essas séries de críticas, elas iam muito na direção da preocupação do excesso de participação popular, então era sempre questionada a questão de muitas pessoas participando das eleições. Inclusive, a corrupção nas eleições era muitas vezes associada à falta de educação do eleitorado, então acabava que muitas vezes caía em cima do eleitorado a responsabilidade pela corrupção que existia nesses processos eleitorais. Os grandes proprietários rurais também questionavam os custos crescentes das eleições, muitas vezes pediam medidas para reduzir a quantidade de candidatos e a quantidade de eleitores, né, nas eleições, para tentar limitar para as pessoas mais ricas, mais poderosas, mais educadas. Então esse tipo de força existia. Mas a gente vai ver, enfim, esse tipo de força vai ter uma resposta lá na década de 1880. Mas é legal que, enfim, a gente tem em mente que votar é se envolver também
na questão do poder, né, na questão da organização estatal. Então, votar ele tem essa dimensão também. Votar é um ato educativo também, que as pessoas compreendem que elas estão participando ali. Beleza? A gente pode até achar, enfim, o que eu faço com o voto é absurdo, sei lá o quê. Não, tudo tranquilo. Mas participar de um processo de escolha de representante político é entender também a própria dinâmica do funcionamento desse poder político. Então, isso é interessante. E o Zé Maria de Carvalho traz até um outro exemplo disso que estou falando, que é após a independência as pessoas começaram a trabalhar também no Poder Judiciário, no serviço de júri, de participar, enfim, né, como jurado em processos né, de julgamento. Em torno de 80 mil pessoas exerceram essa função de jurado em 1870. E também é interessante, porque quando você começa a atuar nesse papel de jurado, você começa a compreender sobre o funcionamento do sistema de justiça, né, sobre o Poder Judiciário. Então, isso também é bem interessante para a gente, também tem uma dimensão educativa bem interessante, que as pessoas começam a entender sobre o funcionamento do poder do Estado. Então, isso para a gente é legal, esse envolvimento é fundamental, né, para a própria Constituição, depois de uma luta por direitos sociais, enfim, esse envolvimento ele tem uma grande importância, por mais que esse envolvimento às vezes na prática não tenha o poder que deveria ter, né. Ele também vai destacar a Guerra do Paraguai, que a Guerra do Paraguai vai ser um processo que vai gerar um fortalecimento da identidade nacional. Na Guerra do Paraguai lutaram cerca de 135 mil brasileiros, então, que é um outro aspecto, né, da construção da cidadania que eu trouxe anteriormente, né, que era qual é o nome do rapaz? Que o Thomas Marshall ele vai colocar também como importante nessa construção da cidadania, que é a questão da identidade nacional. Então, a Guerra do Paraguai ela vai cumprir um pouco dessa função. Aí, enfim, vai entrar no imaginário popular, a questão do Brasil, né, de somos enfim, da questão da união do povo, esse tipo de coisa. Então, a guerra vai cumprir essa função, né, sem entrar no mérito do que foi a Guerra do Paraguai, no que aquilo significou, coisa do tipo. A gente vai ver também mais para frente que ela teve outras repercussões, que era a própria questão do Brasil ainda ser um país que tinha uma mão de obra escravizada, e colocou essa mão de obra escravizada na Guerra do Paraguai também, e que isso vai gerar críticas, né, de aliados e também de opositores. Mas vamos lá, continuando. Em 1881, o Zé Maria de Carvalho vai chamar, enfim, vai ter uma lei que ele vai chamar de, nessa seção 1881, tropeço, enfim, né, que vai ter uma lei onde vai ser introduzido a questão do direito ao voto direto, vai acabar com aquele voto indireto, né, para tu escolher quem vai poder votar de fato, mas ela vai também gerar outras alterações para além da questão do voto direto. Vai aumentar a exigência de renda, que vai sair de 100 mil réis para 200 mil réis, e ela vai, um dos fatores, enfim, extremamente fortes de alteração, que ela vai proibir o voto dos analfabetos. E os analfabetos na época representavam 80% dos homens na sociedade. Então ela vai restringir, enfim, uma grande parcela da população de poder votar, né? Lembrando, enfim, que se a gente for parar para pensar em sistema público de educação, aqui isso não tinha muita força, né? Então, você simplesmente proibia para você poder limitar quem são de fato as pessoas que vão poder votar ou não, né? Lembrando que a educação, muitas vezes, em muitos lugares, ela sempre foi um dos direitos, né, que permeou, enquanto todos os outros acabavam sendo desenvolvidos, né? Até porque para o pleno exercício dos outros direitos, a questão da educação é fundamental. A educação, ela interfere na construção dos direitos civis, na construção dos direitos políticos, na construção dos direitos sociais. E a outra coisa que eu não tinha nem falado antes, né, que o voto antes, pela Constituição de 1924, ele era obrigatório. E a partir de 81, o voto passa a ser facultativo, opcional. Isso vai gerar uma série de mudanças, vai gerar uma mudança generalizada. É legal que o Zé Maria de Carvalho também traz aqui a posição de um cara chamado Joaquim Nabuco, que ele protestou contra essas mudanças. E ele vai, inclusive, falar assim, não, a corrupção não está no eleitor. A corrupção não é culpa do votante, mas sim dos candidatos. É culpa dos cabalistas, né, que é uma espécie de cabo eleitoral. É culpa das classes superiores. Então tem essa disputa
sobre quem corrompe e quem é corrompido. Beleza? Quem está sendo corrompido é a população. A população é corrupta ou ela está sendo corrompida pelos setores dominantes, que estão tentando corrompê-las para poder, enfim, ter seus benefícios, né? Manter a sua posição de poder, se mantendo nessa estrutura de poder. Então tem esse ponto. Essa mudança foi tão grande que a gente vai sair de 1872 de 1 milhão de votantes, cerca de 13% da população, e em 1886 a gente vai para 100 mil eleitores, cerca de 0,8% da população. A gente sai de 13% da população em 72 e vai para 0,8% da população em 86. Então isso já aponta para a gente que mudança, né? Enfim, eu restringi do nível geral assim, né? E esse tipo de coisa não vai mudar, enfim, na proclamação da República ele vai continuar. O número de participantes no processo eleitoral vai cair absurdamente, isso vai se permanecer até a década de 30. De fato, a gente só vai ter um número maior do que em 1872 de pessoas votando em 1945, para vocês terem ideia, né? Que a gente em 45 vai ter 13,4% das pessoas votando. É isso, galera. Mais tarde eu vou fazer um vídeo falando a partir da proclamação da República até 1930. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, tamo junto, até a próxima.